Olá, boa noite. Estamos aqui na Rede Vida, começando mais um programa Caminhos. Muito bom entrar na sua casa, conversar com você. No programa de hoje, nós vamos fazer uma homenagem especial às mães, ao significado que é ser mãe, a essa escolha que Deus fez da mulher para que ela pudesse trazer no seu ventre o milagre da vida. E é um milagre, né? É um milagre de encontros. Um espermatozoide com um óvulo, entre milhões de espermatozoides, vai fecundar um óvulo. E aí aquela vida começa a se desenvolver no ventre de uma mulher. E começa a crescer e miraculosamente cada parte do corpo humano vai se formando e uma criança vai ganhando vida e vai nascendo. E de repente a gente tem a figura da mãe, que além de acompanhar todo esse tempo do crescimento dentro dela, do seu filho, vai acompanhar cada instante da vida do seu filho. Os primeiros passos, o amamentar, o chorar, as primeiras palavras, o cair, o levantar, o crescer, as noites de preocupação na adolescência, a juventude, mães que perdem os filhos na trajetória da vida e que têm que se despedir do filho de uma forma tão dolorosa, mães que se angustiam por filhos que acabam fazendo escolhas erradas, que entram em caminhos errados, que entram em percursos errados na vida, mães que choram o choro do filho, mães que se desesperam pelo desespero do filho, e aí tem os filhos e a sua relação com as mães. Aqueles filhos que agora estão acompanhando o programa e que têm uma saudade enorme da mãe que já se foi, que não está mais perto, e que adoraria voltar ao tempo para ter o privilégio de deitar novamente no colo da mãe. O colo da mãe é um espaço sagrado, é um espaço tão bonito, tão aconchegante, tão acolhedor. No colo da mãe, a gente não precisa ter razão. Mesmo nos erros que todos nós cometemos na vida, a gente sabe que aquele colo é nosso por direito, que a gente pode deitar no colo da mãe e ela não nos ama pelo fato de acertarmos ou pelo fato de errarmos. Ela nos ama porque ela nos ama, porque a sua vocação é o amor, porque o seu ofício de vida é o exercício do amor. Você que tem mãe perto, valorize a sua mãe. Se você está com a sua mãe do seu lado, dá um beijo aí, ouvindo o começo do nosso programa, e diga para sua mãe, eu te amo, para que você tenha essa consciência de que um dia, quando a sua mãe não estiver mais por você, perto de você, você vai poder dizer para você mesmo, né? Eu não economizei no dizer palavras de amor à mulher da minha vida, a minha mãe. Mãe, Anice, te amo muito. É isso aí. E olha, no programa de hoje, deixa eu falar a mãe Leila também, que eu tenho uma tia que é minha mãe. Vocês são mulheres muito especiais. Não economizem no dizer palavras de amor à sua mãe. E no programa de hoje a gente convidou uma mãe, o seu marido, os seus filhos, todos talentosíssimos. Olha que coisa boa, Laura. Bem-vindos. Obrigada. É bom ser mãe? É muito bom. Qual deles dá mais trabalho, o marido ou os filhos? Eu acho que ele Que é o marido? É o meu filho mais velho que eu. É o filho mais velho? Eu Fiquei tenho um sabendo filho que ele mais nem é velho que eu. corintiano, que aconteceu alguma coisa, né? Você vê que Justo coisa? hoje, que está todo mundo, até o Carlinhos comemorando São o Paulino. campeonato, São Paulino, né? Pois é, Mas é bom ser mãe, né? é bom. Eu e meus homens. Você e seus homens. É. Né? Vamos cantar? Depois a gente conversa mais? O que a gente vai cantar para abrir o programa? Maria de Nazaré. Acho Vamos que não falar da nossa de mãe mãe, maior, né? É tem isso que aí. falar dela, né? Então vamos lá. Família Tiguês. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo
povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Coisa boa. Como é que vocês começaram a cantar juntos? Na verdade, eu tenho, na verdade, 4 filhos, né? Um já não mora mais aqui, já está nos braços Deus. de Deus. E ele foi vítima de um motorista embriagado. Na verdade, ele foi um crime de trânsito. Com 19 anos, ele tinha acabado de completar 19 anos quando tudo aconteceu na nossa vida. E a gente tinha um ministério, a família toda cantava, nós cantávamos juntos. E ele cantava também? Cantava com a gente. E depois que tudo aconteceu, só Deus mesmo para Dá força. dar né? força. Eu falo que nós somos sobreviventes, né? Porque é muito difícil. Eu, como falo assim, quando a gente perde um filho, a gente para de sonhar. Então, na verdade, acho que de uns 3 anos para cá mesmo, assim, que a gente voltou a ter sonhos. Porque ainda mais ele, que era um menino super sonhador, não é porque ele não está mais entre nós, mas ele era o mais queridão, assim, aquele que impulsionava, que estava sempre animado. E então a gente tinha esse ministério, mas a gente se calou. Eu vivi assim praticamente 10 anos, porque faz 15 anos que ele faleceu. Foi agora em abril, dia 8 de abril, fez 15 anos. Eu vivi 10 anos de silêncio, assim quieta, né? Eu continuava, que a gente cantava, eu canto em missa até hoje, eu e meu marido. Mas vivi 10 anos quietinha, assim, que foi onde eu rezava, e nas minhas orações eu compunha as minhas músicas, minhas orações eu transformava em música. E eles também, né? Iam vivendo a vida, mas sobrevivendo mesmo. Eu digo que hoje a gente pode dizer que a gente está... É lógico, a gente fica sequelado, não tem como. Não tem como voltar a ser a mesma coisa que a gente era, mas a gente voltou a sorrir. E é até bom falar isso, né, para as pessoas que estão acompanhando em casa, porque é uma história que acontece em muitas famílias, né? E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas quando a gente tem fé, a gente fica tão triste assim? Fica. Né? Minha mãe perdeu 2 filhos, a gente perdeu um irmão de acidente de carro, com 21 anos, e um outro irmão que tinha síndrome de Down, que morreu com 33 anos, né? E é claro, todos nós sofremos, muito. Eu sofri muito, assim, esse meu irmão que morreu, eu estava no acidente de carro com ele. E eu sobrevivi, assim, porque arrebentou o meu banco, né? E o caminhão também era um motorista embriagado. E uma tristeza enorme, né? E assim, todos nós sofremos muito. Agora, a mãe é muito forte, né? Porque é a inversão mesmo da regra da vida. Então, as mães que estão acompanhando, que passaram por isso, é uma dor muito grande, né? Agora, de repente, quando a gente começa a ter uma outra perspectiva também, entregar esse filho mesmo para Deus, né? E no seu caso, viver os outros filhos,
E você tem filho, né? Eu tenho, ele também. Então, quantos Também. netos são? São dois? São netos. dois. São 2 netos? Inclusive né? o filho dele nasceu 3 meses depois que meu Nasceu filho 3 meses depois. tinha né? morrido. Então ele foi até um ânimo para a gente. Deus fez um carinho, porque a gente olhava, ele chama Zac, meu neto. A gente olhava para ele e não tinha como parar, tinha que continuar, né? A vida veio aquele sopro de vida, sabe? Trazendo o Zac para a gente olhar para ele e falar, tem que continuar. São as chegadas e partidas da vida, né? Sim. É um milagre que se renova o tempo todo, é perspectiva. Sim. E agora é claro que faz falta, né? Nossa. Dia 8 de maio agora seria aniversário desse meu irmão mais velho que morreu, né? E eu acordei pensando nele, falei assim, como é que ele estaria hoje, né? É, isso Então, que dói. A gente não entende, a sua mãe deve pensar assim também, mas a gente aprende a conviver com isso, sem entender o porquê e nem tentar perguntar muito o porquê, né? Eu gosto de falar isso porque às vezes as mães, às vezes, ouvem falar assim, poxa, mas uma pessoa se livrou de um acidente, eu estava rezando, se livrou. As coisas acontecem, isso tudo é mistério de Deus. Só Ele sabe porque Ele permitiu que o Dani fosse antes da gente. O acidente não foi não foi vontade de Deus, foi responsabilidade humana. Mas do Dani ter ido, não sei porquê, só vou saber lá. Tem uma série de flores que vão ser colhidas antes, né? Sim. Também tem um jardim lá, que é um jardim mais bonito, né? Verdade. Eu me lembro de uma outra história de uma mãe que também estava muito triste porque o filho havia morrido, né? Uma mãe, da Lígia Fagundes Teres, que perdeu o único filho, né? Essa grande escritora. E aí o padre conversando com ela, eu conversando junto, ela falou assim, padre, mas eu queria entender assim, como é que vai ser? Quando eu morrer, meu filho vai me receber, ele vai saber que eu sou mãe dele, eu vou saber que ele é meu filho, ele vai vir correndo para mim, quem vem primeiro, meu pai, minha mãe ou ele? Eu preciso entender. E às vezes, padre, para ser sincera, às vezes eu acho que não vai acontecer nada, que acaba, é errado eu pensar assim, né? E eu usei uma metáfora até para dizer para ela, né, que no inverno, né, principalmente em países frios, você vê aquela vegetação e você tem a certeza de que acabou. Porque assim, morre tudo, né? Mas de repente quando chega a primavera, você fala assim, nossa, não morreu, transformou. Assim, os milagres, eles aparecem inclusive no nosso cotidiano para que a gente tenha uma perspectiva do que é o mistério. Porque na constituição do que nós somos, há um mistério que nos separa. Então a certeza de como é, Jesus não nos falou, né? Ele só disse que é bom e que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então a gente tem essa esperança que alimenta a nossa vida. E agora, que dói, que dá saudade, que a gente pensa, né? Mas que bom que é assim, que bom que a gente tem sentimentos, que bom que a gente tem amor, que bom que a gente tem saudade, né? E que bom que a gente tem fé. Que a gente tem fé, né? Que É. bom que a gente continua rezando, que a gente briga com Deus às vezes, né? Sim. E fala assim, e aí, né? Tem uma santa que era brigona, né? Que é Santa Teresa d'Ávila. Sim, que era cada vez brava. que aconteceu uma coisa, eu falo, que história é essa? Eu sou sua amiga, eu estou fazendo as coisas. A minha carruagem que quebrou, o outro que deu errado, não dá para entender o que acontece, né? Aliás, a beleza da oração, ela está na autenticidade, na sinceridade. Né? Eu briguei com Deus, assim, eu nunca parei de acreditar. E a gente já era uma família de fé, né? Já tinha caminhada quando tudo aconteceu, mas eu fiquei brava com ele. Eu até uma vez, eu não me lembrava, mas em casa eu tenho um altarzinho, depois uma pessoa veio me lembrar que eu virei todos os meus santinhos de costa. E eu lembro, se eu me alongar você pode me cortar, vamos lá. Mas eu em relação até aos meus filhos, eu fiquei muito mal. O primeiro ano de luto, acho que é o pior, né? Você tem que ir se desprendendo. Mas eu vivi o meu luto até chegar lá no fundo mesmo. Eu olhava sempre de frente para a minha dor, mesmo que ela me assustasse. Mas chegou uma hora que eu estava tão mal que eu ajoelhei nesse meu altar e falei para Deus que eu não estava aguentando mais. Mesmo por amor a eles, mesmo pelos meu netinho que tinha nascido, não estava suportando aquela dor, porque é uma coisa que parece que arranca o coração, é como se fosse uma dor de dente no coração, e eu não estava aguentando. Aí nesse dia que eu estava rezando, eu senti muito no meu coração, assim, se você quer ficar no chão, você pode ficar, é a sua vontade que tem que ser feita, mas se você quer continuar, me dá a mão que eu vou te ajudar. E eu fiquei 1 ano quase sem olhar no espelho, eu não me arrumava mais. E o Dani gostava de me ver muito arrumadinha, que eu sempre cuidei, né? Nesse dia eu saí, fui pro cabeleireiro,
fiquei loira. Eu furei minha orelha, que tinha mais um brinquinho aqui, agora fechou. E foi uma nova etapa. Eu falei, eu tenho que continuar. E vou continuar bem, porque o show do Daniel tinha acabado aqui e estava lá, né? Mas o meu não. E eu tinha que continuar. E já que eu fiquei aqui, eu tenho que ficar bem. Tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu fico quietinha no meu quarto, me vem a saudade, eu choro, mas eu não dou chance para a saudade me dominar e para a tristeza me dominar. Eu deixo ela ficar comigo um pouquinho, que ela tem que ficar, depois eu mando ela embora. Ela fica aqui um pouquinho, faz companhia e tal. Agora deu, vou fazer outra coisa, vou cuidar dos meus filhos, dos meus netos, do meu amor, né? E o pai nessa história? Bom, eu também, sim. Claro, parece que o pai não sente muito, mas eu senti muito também. Graças a Deus, na época, ele trabalhou comigo durante, acho que uns 4 meses, porque meu irmão tinha saído e ele ficou trabalhando comigo. O Davi era pequeno ainda, hoje ele trabalha comigo, o Davi. Ele mas é luthier, meu marido. O Dani, quando o meu irmão saiu, ele foi trabalhar comigo. Ele que começou a organizar as coisas, botar preço e começou a organizar. Ele ficou, graças a Deus, esses últimos 4 meses bem perto. Foi a época que eu fiquei com ele, porque praticamente eu não via ele. Eu chegava, via de noite. Trabalhava muito. Ele trabalhava comigo, então ficava o dia inteiro junto lá, brigava comigo. Era uma delícia. Adoraria brigar com ele hoje. Mas... Não pode falar, gente. Ó, você vai desculpar, gente, é chorão. Todo mundo chora aqui. Aí um começa a falar porque dói até hoje. Claro. Mas é a verdade, a gente que tem que falar o que a gente sente. Que a gente pode chorar, que a gente tem sentimento, né? Tem que falar e tem que... E dói, 15 anos a gente ainda sente falta. Mas o bom é que a gente fala tanto dele, que às vezes pessoas que eu não conheço, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, vai falar dele, chama ele de Dani. Já conhece, Dani, né? E fala assim pra mim, nossa, quando eu converso com vocês e eu vejo vocês falando, chorando, lembrando dele, é como se eu conhecesse o Daniel. Então isso me dá um carinho, eu sinto um carinho tão grande de Deus pra mim, e assim, até falo para mães que passam por isso, porque muita gente fala que tudo é vontade de Deus. Eu sinto que Deus chora a cada vida que é tirada dessa maneira, assim, sabe? Que Deus não criou a gente para isso. Deus criou a gente para ser feliz. A gente que vive num mundo que não faz a vontade dele. Que Deus não quer que ninguém dirija irresponsavelmente, que se drogue, que beba, que corra demais, que tire a vida de outra pessoa de qualquer maneira. Então, eu acho que nessa hora não pode falar que foi vontade dele. Porque para a mãe que perdeu um filho, isso dói. Acaba achando que Deus é um algoz, né? E não é. O coração dele sangra a cada vez que uma vida é ferida, que uma vida é tirada dessa maneira, que quando um filho vai, ele não vai só, ele leva os sentimentos, ou leva tanta coisa que a gente passa hoje, às vezes até a gente discute, faz alguma coisa assim, tanta coisa que ficou dessa dor que ficou na gente, né? Que hoje a gente transforma essa dor até em testemunho de vida, em falar que a gente conseguiu voltar a sorrir, que muita gente falava para mim, Laura, acho que eu nunca mais vou te ver sorrir, eu sempre fui muito sorridente. Eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora principalmente. Ela foi minha amiga. Tem uma coisa legal, Laura, que eu acho que é importante, né, que você coloca para as pessoas que estão acompanhando lá também. Às vezes a gente tem essa visão assim, não, mas não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus queira, né? Na verdade, Deus nos deu um presente que é a liberdade, né? Exatamente. Então, nós temos a liberdade de agir como nós quisermos. Sim. Agora, diante das nossas escolhas, mesmo as escolhas erradas, diante dos acidentes que acontecem na vida, Deus está ali para ajudar a transformar essa dor em amor, sim, né? Para ajudar a amenizar isso que é dentro da gente. Assim. Que esse sofrimento na história de vocês pode ajudar tantas outras histórias com sofrimento também, né? É a questão do poeta, né? O poeta, às vezes, ele compõe com dor de uma forma muito mais bonita. E ele precisou viver aquela dor até para partilhar a dor e outras pessoas perceberem isso, né? Vocês fizeram uma música para ele, né? A gente vai cantar isso no outro bloco, né? E a gente volta falando mais sobre a história linda dessa família aqui, falando mais sobre a sua mãe, sobre a beleza de ser mãe, sobre esse presente que as mulheres receberam de Deus, do Criador, que é de gerar vida.